Olá! Hoje nossa aula de português tem como objetivo diferenciar as orações subordinadas adverbiais temporais, condicionais, causais e consecutivas, certo? Hoje a gente vai iniciar com esse conteúdo das orações subordinadas adverbiais e hoje nós iremos ver apenas essas quatro que eu já apresentei. E aí eu vou fazer uma explicação breve do conteúdo e depois uma explicação da atividade escrita da página 125. Aqui vocês irão poder encontrar no livro de vocês, na página 120, essa anotação. Quando uma oração tem valor de advérbio e desempenha a função sintática de adjunto adverbial, tem-se uma oração subordinada adverbial, que especifica circunstância do verbo de outra oração, classificada como oração principal ou de seu conteúdo integral. Então, pessoal, como a gente já estudou as orações subordinadas substantivas e as adjetivas, as adverbiais elas seguem o mesmo caminho, né? Pelo fato de que ela é oração subordinada adverbial porque toda essa oração ela tem um valor de advérbio, assim como era a substantiva, que toda oração tinha valor de substantivo, assim também como era a adjetiva, que toda uma oração tem valor de adjetivo, certo? Então, agora a gente vai explorar mais esse conteúdo e aí a gente inicia aqui, certo? Esse quadro que vocês vão ver aí na página 121. Tipos de oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais exprimem circunstâncias diversas. Veja algumas dessas circunstâncias no quadro abaixo. Qual é a circunstância que exprime, que ela apresenta, para que a gente determine que tipo de oração ela é? Aqui a oração principal, vocês sabem, que para ser oração subordinada, geralmente vocês já sabem que tem que ter um período composto. Então, aqui, oração principal, o trajeto até próxima B será curto. Aí diz assim, ó, quando? Isso aqui são trechos daquele texto que vocês leram na segunda. E aí diz assim, ó, quando tem essa circunstância de quando, a gente sabe que dá uma ideia de quê? De tempo. Quando isso acontece? Depois que dominarmos a tecnologia decorrente do conceito de dobra espacial. Então, quando tiver essa circunstância que exprime tempo, ela vai ser oração subordinada adverbial temporal. O projeto Orion não é viável. Por que ele não é viável? Porque testes com artefatos atômicos estão proibidos. Então, esse porquê, da ideia de que a gente sabe que o projeto não é viável. Por que ele não é viável? Qual é a causa que faz com que ele não seja viável? É porque os testes com artefatos são proibidos. O veleiro de luz pode ser uma alternativa. Sobre qual condição? Ele só é uma alternativa se o projeto com canhões de laser se concretizar. Então, aqui dá a ideia de condição. A nave movida a energia quântica carrega o sistema de propulsão. Com qual consequência, Devido a ela fazer isso, qual é a consequência desse fato? De modo que pode ser freada ao contrário do veleiro de luz, certo? Isso aqui é a consequência pelo fato de a nave movida a energia quântica carrega o sistema de propulsão. No quadro observa-se que as orações subordinadas adverbiais correspondem a perguntas relacionadas a tempo, causa, condição e consequência. Portanto, classificam-se respectivamente como orações subordinadas adverbiais temporais, causais, condicionais e consecutivas. Porque nessa terceira coluna, do quadro, vocês vão perceber que toda essa oração ela tem um valor de tempo, no início aqui, na primeira, no caso, ela tem um valor de tempo. Se toda uma oração ela tem um valor de tempo, então, e tem verbos, que determinam também, que complementam, porque vocês sabem que para ser oração tem que ter verbo. Então, a gente vai chamar de oração. Se fosse apenas uma palavra,
né? Se fosse o trajeto até a próxima vez será curto hoje, né? Amanhã, por exemplo, aí seria apenas um advérbio. Mas por ter, né, por ser ter verbo, a gente percebe que é toda uma oração. Então, se toda oração tem um valor de tempo, então ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial temporal. Próximo. Oração subordinada adverbial temporal. A oração subordinada adverbial temporal exprime o momento em que ocorre o fato expresso na oração principal ou a frequência com que ocorre. Aí tem uns exemplos, né, que vocês podem observar. Desde pequenos, em muitos lugares, com exceções, claro, somos ensinados a não falar quando o adulto está falando. Então, aqui, quando é o momento em que o adulto está falando. Então, dá a ideia de tempo, certo? Veja esse outro exemplo, né? Quando falamos em febre amarela, precisamos distinguir entre urbana e rural. O momento apontado para a distinção entre urbano e rural não é exatamente uma marcação cronológica, ou seja, essa distinção entre um tipo de febre amarela e outra emerge no momento em que se fala sobre ela. A oração subordinada adverbial temporal ajuda a expressar esse momento, né? Quando falamos, naquele momento em que falamos, geralmente a gente pode fazer essa troca, né? O momento em que falamos em febre amarela, precisamos distinguir, e aí, quando tiver essa ideia, a gente já sabe que vai ter o sentido de temporalidade, certo? A condicional. A oração subordinada adverbial condicional expressa a condição necessária para que se realize o que foi dito na oração principal, ou em que hipótese ocorre o que está na oração principal. Aí observe, né? Lá os estudantes das universidades não precisam pagar aluguel. Eles não precisam, depende de que, desde que passe ao menos 30 horas por mês como bons companheiros dos idosos. Então, eles só não irão pagar aluguel se eles fizerem isso. Se não fizerem, então eles terão que pagar. Então, é uma condição. Causa. A oração subordinada adverbial causal apresenta a causa do que se afirma na oração principal. Então, nesse caso aqui, nesse trecho, tem assim: na África, os doentes demoram a procurar o serviço de saúde. Como o cadáver é extremamente infectante, em geral, a pessoa acaba não tendo funeral religioso, o que é muito agressivo para eles. Então, você pode perceber que como o cadáver é extremamente infectante é a causa, né, pelo qual não tem um funeral, é uma causa pelo qual uma pessoa que acaba morrendo com algum tipo de doença, ela não tem um funeral religioso, certo? Então, vocês podem perceber com esse exemplo que nem sempre a oração principal ela vai vir no início do período. Ela pode vir depois da oração subordinada, certo? Eu posso trocar sem mudar o sentido da situação, do texto, tá certo? Nesse caso aqui, a oração subordinada adverbial veio antes da oração principal. Eu poderia simplesmente ter a oração principal e depois a subordinada também, sem problemas. O autor aponta a razão pela qual, voltando aqui, certo? O autor aponta a razão pela qual não se faz a cerimônia do funeral. Qual é a razão de não fazerem? Porque o risco de um cadáver infectar, tem o risco, né, de um cadáver infectar o ambiente, certo? Então, isso aqui é a causa pelo qual esse funeral não é realizado. A consecutiva. A oração subordinada adverbial consecutiva expressa a consequência do que se diz na oração principal. Aí tem o exemplo: tanto vai o jarro à fonte que um dia se quebra. Isso aqui é um provérbio. Aqui tem dizendo, né? Qual é a consequência desse jarro e tanto à fonte? A consequência disso é que ele um dia irá se quebrar, certo? E aí aqui ele ensina, né, de maneira figurada, de que quem se arrisca com frequência acaba se dando mal. O provérbio indica a consequência de o jarro ser tantas vezes usado. Uma hora ele se quebra. Então, a consequência dele ser muito usado é que acaba com que um certo momento ele irá se quebrar, certo? Aqui tem um quadro
que melhor especifica tudo que foi visto até agora, é com cada uma das 4 que foi falado, que foi explicado. A temporal, a causal, consecutiva e condicional. Aí no lado vocês podem ver os exemplos e acredito que fica melhor de vocês entenderem. Temporal. Exprime o momento em que ocorre a ação expressa pelo verbo da oração principal. É a ideia de tempo. Aí tem o exemplo. Os compradores distraíam-se na fila enquanto aguardavam a abertura do guichê. Então, aqui, pessoal, vocês podem perceber que o enquanto dá a ideia de tempo. Causa. Expressa a causa daquilo que se diz na oração principal. Os fãs compareceram pessoalmente. Qual é a causa deles terem comparecido pessoalmente? Visto que a venda pela internet foi suspensa. Então, a causa disso, aqui dá a ideia de causa, o que causou a venda, o que causou o fato dos fãs precisarem ir pessoalmente até o local, foi o fato de que a venda pela internet ter sido suspensa, certo? Então, aqui é a causa desse fato anterior. Consequência, indica a consequência daquilo que se diz na oração principal. A procura pelos ingressos foi tão grande que eles esgotaram no primeiro dia. A consequência de que a procura dos ingressos ter sido grande foi que acabaram sendo esgotados. E a condicional da ideia de condição necessária para que se realize o que foi dito na oração principal. Os compradores teriam mais conforto caso pudessem comprar ingressos pela internet, se pudessem, certo? Então, da ideia de condição, eles teriam mais conforto se isso acontecesse, mas se isso não acontecesse, não teriam tanto conforto como se a compra pela internet fosse realizada, certo? Porque a compra pela internet, de acordo com um exemplo, seria mais confortante para os compradores. E aqui tem alguns conectivos, que vocês sabem que o que liga a oração principal à oração subordinadas tem alguns conectivos para isso. As temporais geralmente são que o quando, enquanto, antes que, depois que, assim que, logo que. Condicionais, se, caso, desde que, contando e assim por diante. Causais, porque, já que, uma vez que, visto que, como. O como também tem outros, Tem outros casos, só que pelo o contexto, pela situação, a gente define se dá a ideia de causa, se é comparação, certo? A gente vai definir a partir do sentido da oração. Consecutiva, de forma que, de modo que, tão que, tanto que. Então, pessoal, é assim. Esses aqui são alguns conectivos, só como eu falei, tem alguns que se repetem em outros tipos. Só que o que vai valer é o que? É o sentido. Você entendeu o sentido, que se dá a ideia de causa, se deu a ideia de comparação, você... isso aqui é uma comparação. Tem o como, o conectivo como. O conectivo como também tem causais, mas dá a ideia de comparação, então é comparação, certo? Tem que ver também pelo contexto. Não é só olhar só para o conectivo, não. E aqui, a atividade que vocês irão realizar, ler este enunciado de uma questão de física. E aí vocês irão ler. E aí, aqui nesse enunciado, vocês poderão encontrar 2 períodos. Só que o ITA está pedindo que vocês, de acordo com o primeiro período, a que se deve a sombra do muro que é projetada no chão, aí vocês vão analisar o primeiro período. Identifica as orações que compõem o primeiro período. Então, só mais uma vez, vocês estão lembrados que o período ele é finalizado por algum sinal de pontuação. Então, aqui vocês irão olhar apenas o primeiro período. A segunda oração expressa qual circunstância em relação à primeira? Aí você vai dizer, qual é a circunstância dentro do primeiro período, qual é a circunstância que exprime a segunda oração em relação à primeira. Qual conectivo criou essa relação de conexão de circunstância? Você irá colocar apenas o conectivo. Escreva a classificação das 2 orações
que você identificou no item B. Você vai dizer, essa primeira, por exemplo, aqui já está dizendo, né, que são 2 orações no período. Então, vocês irão dizer a primeira oração, ela é o quê? Ela é a oração principal, oração subordinada. E se essa oração subordinada, ela é de que tipo? Temporal, causal, condicional ou consecutiva? Você vai definir. O trecho abaixo é uma reelaboração do primeiro período. Que locuções conjuntivas substituem coerentemente o símbolo? Aí você vai analisar e aí você vai dizer qual é, né? Qual é a locução conjuntiva, né? Qual é o valor conjuntivo que você pode substituir e não vai alterar o sentido. E aí você pode estar olhando nos conectivos. Se você definiu que essa oração ela é de causa, você vai colocar alguma que dá ideia de causa. Se for condição, você vai procurar uma que dá ideia de condição. Se for consecutiva, e assim por diante. Relê o trecho abaixo, aí vocês irão reler esse trecho. Como a oração destacada pode ser classificada? Ela é classificada como oração. Que tipo de oração? Quando se encontra e quantos metros do muro, né? Você lê o contexto para você entender. E aí essa ideia dessa segunda oração, ela exprime circunstância de quê, né? A partir da ideia do sentido do trecho, certo? Então vocês irão responder apenas essa questão e esses itens. E aí vocês terão até a quinta-feira do dia 25 para estarem enviando, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo.